A Procuradoria-Geral da República pediu que o ministro do Supremo Dias Toffoli libere uma cópia das imagens da confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma ao advogado de defesa dos acusados. Na petição assinada pela vice-procuradora-geral Ana Borges Coelho Santos, a PGR diz que deixar de divulgar a dinâmica do caso na integralidade prejudica a formação da opinião pública. No dia 24 de outubro, Toffoli negou à defesa da família Mantovani o acesso às gravações enviadas pelas autoridades italianas. Na decisão, o ministro do STF afirmou que os advogados só poderão assistir às filmagens nas dependências do Supremo, acompanhados, então, de um funcionário da Corte. Ana, esta novela segue desde o dia 14 de julho, quando ocorreu aquela confusão no aeroporto de Roma, e sempre vale lembrar quem nos acompanha que é um ingrediente a mais nessa história toda que o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse inquérito, nomeou o ministro Alexandre de Moraes, que seria a suposta vítima, para ser assistente de acusação nesse inquérito. E agora a gente está acompanhando uma disputa entre a PGR e a Corte, o STF, não apenas no acesso às imagens, mas também um pedido para fazer cópias das cenas que foram registradas em Roma. O ministro Dias Toffoli disse que não, só pode acessar as imagens na sede do Supremo Tribunal Federal e não pode fazer cópia. Tem que atualizar o pessoal da declaração de Westminster, porque a declaração foi em junho, né, a nossa reunião. Tem que incluir esse episódio. Tem que incluir, porque isso aconteceu dia 14 de julho, então eu preciso dar uma atualizada no pessoal. Mas, na verdade, esse imbróglio vem do dia 13 de julho. Derrotamos o bolsonarismo. Esse imbróglio todo, mais uma aberração jurídica, tudo isso para colocar uma cortina de fumaça espessa no derrotamos o bolsonarismo do ministro Barroso, num palco político, microfone em riste e discurso político incisivo. Derrotamos a censura, derrotamos o bolsonarismo. O ministro que ontem lamentou a morte de um cidadão brasileiro. O Clériston, ministro Clériston da Cunha. O deboche do Alexandre de Moraes hoje fala tudo, mostra que o narcisismo, ele sempre precisa dar opiniões, jogar comentários que não são necessários, ele gosta de falar, ele gosta de um holofote, ele gosta de um microfone, mas sobre o episódio da Itália, até hoje, ele não deu uma palavra. Por quê? A pergunta é retórica. Piotr, rapidamente, só aqui um trecho da manifestação da número 2 da PGR, porque hoje em dia no Brasil tem que se falar o óbvio, né? Ela diz o seguinte, aspas, não se pode construir privilégios injustificados em investigações criminais incompatíveis com os princípios republicano, da publicidade, da transparência, da isonomia, da legalidade e com os valores ético-jurídicos que informam e conformam a atuação do Estado. Por tal razão, não se pode admitir a manutenção do sigilo fragmentado da prova no presente caso, fecha aspas. Isonomia e transparência. Isonomia, os dois lados têm que ter acesso exatamente aos mesmos meios que vão ser usados para julgar. Aliás, isso vai fazer parte do processo. Se não está nos autos, não está no mundo, mas vai estar nos autos sem que os advogados de defesa tenham completo acesso e possam analisar com calma, não só dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas tem uma coisa que chama ainda mais atenção. Hoje o ministro Gilmar Mendes defendeu o Supremo Tribunal Federal. Este mesmo que a PGR, de novo agora, que foi contra, inclusive, com parecer contrário da condição do Moraes ser assistente de acusação. A PGR já tinha se manifestado contrário a isso, não foi ouvida. E agora o ministro está sendo chamado novamente pela PGR a conceder a outra parte. Eu fico imaginando o que tem nessas imagens. Não devem ser os códigos de lançamento nuclear, porque nós não temos mísseis nucleares. Então, não é algo assim tão sigiloso. É uma imagem de uma confusão no aeroporto, que estava lá sim uma figura pública com o ministro, o filho dele, que não é uma figura pública e não tem foro privilegiado também, e mais esse casal e acho que o genro, né? Quer dizer, acho que, bom, enfim, 3 pessoas. É só uma confusão. Que pelas informações que vieram da Itália, que a gente pôde apurar, não são nada assim absurdas. Por que está se escondendo essas imagens por tanto tempo? Qual é a razão? Como disse a Ana, por quê?
Não tem, de novo, não são códigos de lançamento nuclear. Não é top secret, né? Não tem nada disso.